Fala pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Esse é o meu canal e aqui a gente discute vários assuntos sobre religiões, seitas, heresias e muito mais. Organizações também. Pessoal, aos meus quase 200 inscritos, devo uma explicação do meu sumiço. Vocês que estão acostumados a ver aqui uma notificação, todos os dias de algum vídeo, já faz mais de uma semana que eu não posto nenhum vídeo. E sabe por quê? No último vídeo que eu postei aqui, que foi uma live com os skinheads, eu fiz a live com os skinheads no meu Instagram, no Instagram da minha esposa. Postei aqui. No dia que eu postei no YouTube, à noite eu tive complicações renais. Então eu fui para o pronto-socorro com dores fortes de rim e fiquei lá internado. Daí no outro dia eu fui de novo, no outro dia eu passei mal, só que daí eu não fui, fiquei em casa. Então eu fiquei nesse tempo de recuperação. Acontece que nesse momento de recuperação a gente dá uma afrouxada nas rédeas, A gente põe o pé no freio, desacelera um pouco. Por quê? Porque a minha vida é muito corrida. Eu tenho trabalho, eu tenho as crianças, tem minha esposa que também tem o trabalho dela, eu ajudo ela, ela me ajuda, é aquela correria mútua. Eu tenho o meu canal, eu tenho meus livros que eu leio, então tem tanta coisa que eu faço, eu tenho uma rotina extensa, nenhum segundo livre. Eu consigo ocupar da hora que eu acordo até a hora que eu durmo o meu tempo, mas com esse rim prejudicado que eu tive há uma semana e meia atrás, então eu pisei no freio e eu reduzi tudo o que eu estava fazendo, inclusive o meu canal. Peço desculpa para vocês, mas estou de volta e hoje com um assunto bombástico, um assunto louco, uma seita que se disfarça de religião. Essa religião é uma mistura de catolicismo com espiritismo e protestantismo. Acredite se quiser, ela aparenta ser uma igreja cristã normal, mas não é. Ela é uma igreja fraudulenta, falsa. É uma igreja que não adora ao Deus vivo. Então vamos lá. De que igreja você está falando, Renan? Eu estou falando da Igreja Apostólica da Avó Rosa. Da Santa Avó Rosa, assim como eles a chamam, E essa Santa Avó Rosa, quem foi ela? Ela realmente é uma santa? O que ela fazia? Bom, essa Santa Avó Rosa, ela alegava ter viagens astral. Ela saía do corpo e ia ao céu. E lá ela se aconselhava com Jesus, com a própria Maria, mãe de Jesus. Ela se aconselhava e voltava e passava os ensinamentos da verdadeira igreja apostólica, como era para ser. Então ela se aconselhava diretamente com Maria ali, cara a cara. Ela sentava na mesa e conversavam. E sabe, elas deviam ter aquela intimidade tão legal porque ela fazia essa viagem sempre. Então ela virou a Santa Avó Rosa. E pasmem vocês, mas a igreja apostólica da Santa Avó Rosa, eles cantam hinos, eles têm um coral lindíssimo, com instrumentos, com muitas pessoas, com tons de voz super afinados, e eles cantam louvores, músicas enaltecendo a Santa Avó Rosa e o pastor Aldo Bertoni. Eu não vou colocar aqui uma música, porque eu não vou colocar, eu não quero pôr, mas vocês podem pesquisar no YouTube, vão ver eles enaltecendo, não é só bajulando, eles idolatrando, sabe? Como se você estivesse louvando a Deus, só que usando o nome da Santa Avó Rosa e do Aldo Bertoni. Eles adoram mesmo, eles veneram essas duas imagens dessa igreja. Bom, falecida em 1976 por uma vítima de atropelamento, a Santa Avó Rosa foi embalsamada e velada por 7 dias, pois eles acreditavam numa profecia que ela falou, que ela fez, que Deus iria ressuscitar o corpo dela e levar ela com o corpo aos céus. Isso não aconteceu, mas o sobrinho dela disse que fez uma viagem ao céu, numa dessas viagens astrais, que eles faziam,
Ele fez uma viagem dessa e chegou ao céu, conversou com a Santa Vó Rosa, e a Maria, a Santa Maria, Mãe de Deus, coroou ela mesma, a Santa Vó Rosa. Ela coroou a Santa Vó Rosa e assentou ao lado dela, porque ela foi uma apóstola, uma profetisa, né? Ela foi uma chave ali para o crescimento dessa verdadeira igreja. Então, aí o sobrinho da Santa Vó Rosa fez essa viagem e trouxe toda essa nota de esclarecimento. Por que Jesus não levou o corpo dela, né? Ela já foi, ela está lá, foi coroada pela própria Maria e hoje ela está na glória. E anos depois, que eu já vou comentar, Aldo Bertoni foi se encontrar com ela para juntos baterem um papo. Bom, essa Santa Vó Rosa, ela tinha um jeito um tanto sutil de lidar com as pessoas na igreja dela. Ela ficava na porta da igreja com uma fita métrica na mão, medindo o comprimento das saias e dos vestidos das mulheres. Se alguma vestimenta ali não cabia dentro do padrão que ela pregava, ela levava essa querida irmã a um quartinho onde tinha panos e uma máquina de costura, e ela fazia ali um barrado, aumentando aquele vestido, aquela saia. Imagine só que legal, ela não era uma costureira, não era algo assim de alfaiate. Imagina a moça, você vai com a sua mulher na igreja, ela vai com 10 centímetros a menos de saia, uma saia azul linda, chega lá, ela pega um pano amarelo, branco, sei lá que cor, faz um barrado, costura só para você poder estar num grau de santidade, num grau de santificação, né? Então ela fazia isso. A Santa Vó Rosa era uma pessoa com a rédea na mão. Eles contam com mais de 200 sedes da igreja deles, soltas aí pelo Brasil, dentro do Brasil. E a sede principal, que é onde Aldo Bertoni estava, é na zona leste de São Paulo, aqui pertinho de mim. Caraca, tão perto de mim, eu só fiquei sabendo agora disso aí tudo, graças a Deus. E eles contam com mais de 25 mil fiéis. Eu não consigo crer como tanta gente assim cai de gaiato num negócio desse, crendo que é a verdade, o que eles pregam. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de Aldo Bertoni? Aldo Bertoni, este senhorzinho que vai aparecer aqui agora, ele é o sumo pastor da igreja. Mas não só isso, ele foi acusado por várias coisas. Por exemplo, hoje ele é acusado, tem 15 processos sobre abuso sexual. O que ele fazia? Ele se auto-intitulava santo, e o que saía dele, se é que vocês me entendem, era santo, e curava, e dava vida. Então, o que ele fazia? Ele pegava as mulheres que lhe interessavam, levava para o fundo da igreja ou para algum outro lugar e ele tocava as mulheres. Então, se a mulher falava que tinha algum problema na mama, ele tocava, só que não podia ser por cima da camisa. Não, ele tinha que tocar mesmo na pele. Ele tocava, ele beijava a mulher e depois, no final de tudo, ele consumava o ato, falando que só conseguiria levar a cura àquela mulher se ele conseguisse dar o remédio de cura. Porque o que saía dele era santo, o que saía dele trazia cura. Então, Aldo Bertoni, ele se aproveitou desse cargo que ele tinha, dessa fama de ser santo, e ele abusava das mulheres. Mas não para por aí. E se você quiser saber se o que eu estou falando é verdade, isso está no site da Jus Brasil, porque são processos judiciais movidos contra ele. Mas sabe o que acontece? Ele não foi preso, não. Apesar de ser acusado e ter dado tudo certo de acusá-lo para jogá-lo numa cadeia, como ele tinha mais de 80 anos, não jogaram ele numa cadeia, mas cobraram uma fiança que foi paga. Uma fiança de pouco mais de 100 mil reais ele pagou para não ir preso. Mas você acha que para por aí? Aldo Bertoni, ele foi acusado por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, roubo de carros
e porte de arma ou tráfico de armas, não sei muito bem ao certo, pesquisei, mas tem a ver com armas. Então ele não foi acusado só de abuso sexual, tinha várias coisas nas costas dele. Mas o santo Aldo Bertoni, como dizem nas músicas, nas canções da igreja deles, o santo Aldo Bertoni, anjo protetor, que nos livra, que nos guarda, que está protegendo a todo momento, esse cara, ele faleceu no dia 5 de maio de 2014 e foi recebido aos céus pela presença da Santa Vó Rosa, e a Santa Vó Rosa o coroou e o recebeu aos céus. Bom, vamos ver se vocês notaram, mas a religião não fala nada de Deus e não fala nada de Jesus. É uma religião que exalta e enaltece dois seres humanos, dois seres com matéria perecível, assim como eu e você, né? Isso é errado, gente. Uma coisa que eu penso, que eu tenho comigo, né? Não tô puxando briga aqui com católico de novo, mas assim, coisa que eu já falei, então vou falar de novo aqui. Esse negócio de Santa Maria, Mãe de Deus, Santa, e também pede a Maria que o filho responde e tudo mais. Já vimos lá em 1 Timóteo 2:5 que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Maria, ela foi sim uma chave para tudo isso, ela foi uma ferramenta importante, sim, ela foi uma ferramenta importantíssima, uma chave importantíssima para a vinda do Salvador, para a vinda do Filho de Deus, entende? Só que ela só foi isso. Muitas pessoas do meio católico adoram, veneram Maria. Maria era uma pessoa de carne corruptível, igual a gente, era uma pessoa normal, entende? Tem gente que fala que Maria, mesmo depois disso, ela continuou sendo virgem. Não, ela teve mais filhos. Dizem que ela foi arrebatada aos céus. Não, ela morreu como qualquer um de nós. Ela foi sim para o céu, não vou falar que não. Também não vou falar que sim, porque isso aí é entre ela e Deus, né? Mas olha só, para vocês verem como ela era um ser humano normal, que em certo momento da caminhada dela com o filho, com os filhos, né? Ela descreu da missão de Jesus. Ela chegou a achar que Jesus era um louco, que Jesus estava lunático. Ela chega no templo junto com os irmãos de Jesus e fala, viu, chama Jesus para fora aí, e achando que Jesus estava pagando micaço no templo. E Jesus fala, não. Aí os homens falam, viu, sua mãe e seus irmãos estão aí te chamando. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que andam comigo. Entende como Maria, ela era ser humano? Então, falar que Maria é quem coroa, é quem te recebe aos céus, ela é santa, ela é isso, ela é aquilo, é errado. Agora falar que a avó Rosa é santa, foi aos céus, o Espírito Santo coroou ela, e ela recebeu Aldo Bertoni, coroou Aldo Bertoni, eles são santos, eles são isso, são aquilo. Gente, isso é uma loucura sem tamanho, tá? Isso é uma loucura sem tamanho. O que é fé? A fé é você crer numa coisa que você não sabe que existe palpavelmente, mas você sabe que existe porque você sente, porque você entendeu, conseguiu compreender a razão de ser sem ter uma matéria para provar. É assim como você planejar o amanhã sem saber se estará vivo. Você planeja, amanhã iremos no parque, no zoológico, faremos isso, aquilo com seus filhos. Como é que você sabe se amanhã você e os seus filhos vão acordar? Ou se vão acordar bem de saúde? Se ninguém vai ter febre? Se ninguém vai passar mal durante a noite? Como é que você sabe? Isso se chama fé. É quando você crê em algo, porque você sente, porque você tem aquele negócio, é mais que espiritual do que material. Isso é fé. Agora, crer em Deus, crer em Jesus, isso é fé. Crer em Maria, na Vó Rosa, no Aldo Bertoni, isso não é fé. Isso é idolatria, tá? Idolatria é você crer em uma coisa palpável, é você crer em algo que é corruptível assim como você, é você dar prioridades às coisas. É isso, gente, isso é idolatria.
Bom, se você quiser saber se o que eu estou falando sobre Aldo Bertoni é verdade, tem uma reportagem aqui no YouTube, no Domingo Espetacular, sobre ele, as mulheres acusando ele. Tem também, que eu vi, uma reportagem do SBT, acho que Brasil Urgente, não sei como que é. Acho que é Brasil Urgente. Falando sobre Aldo Bertoni também. E é recente, né, gente? Em 2014 ele faleceu, então é bem recente tudo que ele fez. Essa é mais uma religião fraudulenta. Essa é uma seita em que muitas pessoas caem. E lá dentro eles fazem uma lavagem cerebral tão grande, mas tão grande, que você acaba crendo que aquilo é verdade. Eu estava pesquisando aqui algumas mensagens dele no YouTube da igreja. E sabe, a mensagem, eles falam com uma convicção tão grande, né? Eu vi lá um senhorzinho pregando, falando sobre a santidade da Vó Rosa e todos os feitos dela. Ele fala assim com uma segurança, com um peso, que parece que ele está falando do próprio Jesus. Parece que ele está falando da filha de Deus, um negócio assim. E eles abraçam a causa de uma tal forma, e você vê um coral lindo, com vozes impressionantes, enaltecendo a Vó Rosa e o Aldo Bertoni, que eu fico pensando, caramba, e Deus como é que vê tudo isso? Como é que Deus vê tudo isso? Se Ele é um Deus ciumento, se Ele é um Deus que não se agrada de você fazer uma imagem de um bezerro, uma imagem de um ser, de qualquer coisa, ou que você adore seu carro, sua casa, seu dinheiro, Ele não troca a glória dele, Ele não divide a glória dele com nada e com ninguém. Como é que Ele vê uma coisa dessa, uma situação dessa? E as igrejas deles sempre lotadas, não tem uma sede, uma igreja que tenha pouco membro. Veja lá, vocês vão ficar estupefatos. É estrondoso o negócio, é estrondoso. Mas gente, ficaremos por aqui com esse assunto. Esse assunto já deu, tá bom? Não tem muito mais o que falar. É tudo falcatrua, é uma igreja fraudulenta, é uma fé fraudulenta, para ser bem mais sincero. E se você faz parte dessa igreja e quiser fazer uma live comigo, falou, putz, Renan, só falou merda, assim como muitos outros aqui já falaram, né? Pô, você só falou merda sobre o assunto. Então, procura meu Instagram é Renan Custódio Oficial. Lá no meu Instagram você manda um direct e fala, eu quero fazer uma live sobre a Vó Rosa. Fala isso aí pra mim. A gente vai marcar uma data, não vai ser um debate, você vai explicar do seu jeito, vou deixar você bem à vontade, a gente conversa, vai ser bem legal, tá bom? E depois disso, essa live ela vai ser jogada aqui no canal, beleza? Bom, vou deixar você bem livre para explicar o que você acha que é, mas eu já estou dando a minha cartada aqui agora. É uma fé fraudulenta, é uma igreja fraudulenta, não prega a verdade, não fala de Deus, só adora coisa errada, adora pessoas normais. Bom, gente, tá aqui. A minha falada tá aqui. Na live eu não vou falar isso, não vou debater, não vou brigar, não vou fazer perguntas, não vou fazer nada. Quero que a pessoa explique o que ela acha que é e boa. Beleza, pessoal? Um grande abraço pra vocês. Desculpa mesmo de eu ter falhado, de eu ter parado aqui. Eu precisei desse tempinho, mas agora eu tô de volta. E se não me der mais dor no rim, me aguarde. Amanhã estarei de volta. Um grande abraço. Até mais.